fundamental. Nessa primeira aula, nós vamos recapitular tudo que nós vimos lá em março, que eu já sei que já faz um bom tempo, que algumas coisas foram se perdendo aí na memória de vocês, e nós vamos fazer uma pequena recapitulação. Como vocês sempre fazem as anotações do quadro, então qualquer dúvida, além dessa aula, vocês vão lá no caderno de vocês, vejam lá os exemplos que eu fiz no quadro, o que mais vocês desenvolveram. E essa recapitulação é bem rápida, e depois eu vou fazer a indicação das páginas desse livro do Manuel Paiva, que eu coloquei para vocês no WhatsApp, porque não coube lá no Siguema. E assim vocês se aprofundarão mais. Quando nós falamos em conjuntos numéricos, nós estamos falando sobre todos os conjuntos que estudamos lá desde o fundamental, como o conjunto dos números naturais, os inteiros, os racionais, e eles vão perdurar por todo o ensino de vocês, seja na faculdade, seja no mestrado, no doutorado. Então, nós estudamos sobre o conjunto dos naturais, são os que aparecem naturalmente no processo de contagem, representado pela letra N. Conjunto dos inteiros, representado pela letra Z, onde eu tenho todos os números negativos e todos os números positivos, inclusive o zero. Detalhe, o zero, ele é nulo. Então, eu tenho todos os números negativos, todos os números positivos e o zero. E o conjunto dos racionais, representado pela letra Q, são os que podem ser expressos sob a forma de fração, onde nós temos a representação aqui, Q tal que x pertence, x tal que x é igual a sobre b, com a pertencente aos inteiros e b pertencente aos inteiros não nulos. Quer dizer que um racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração, desde que o seu denominador não seja zero. Como 5, o 5 pode ser escrito na forma de 5 sobre 1, ou 10 meios. O 2,4 pode ser escrito na forma de 24 sobre 10, simplificando vai dar 12,5. Então, o número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, aqui eu já venho, todo número natural é racional? Sim. Todo inteiro é racional? Sim, porque todos eles podem ser escritos sob forma de fração. E aí nós temos os números irracionais. Voltando para cá, nós sabemos que desses três conjuntos, os racionais são maiores, porque o conjunto dos naturais está contido nos racionais, o conjunto dos inteiros também está contido aqui nesses racionais. Está contido, o que é isso? Quando eu relaciono conjunto para conjunto, eu uso esse Czinho deitado aqui, ó, quer dizer que está contido. Eu posso dizer que os naturais estão contidos no conjunto dos inteiros. Pessoal, essa letrinha aqui ela não fica muito agradável, mas dá para entender. O conjunto dos naturais, ele está contido no conjunto dos inteiros, e o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos racionais. Ou seja, o conjunto dos racionais é maior do que todos esses outros. O conjunto dos irracionais, ele deve ter surgido lá pelas observações de Pitágoras, quando Pitágoras foi calcular a diagonal de um quadrado, pelo seu teorema. Então, essa diagonal aqui divide o quadrado em dois triângulos retângulos, utilizando o teorema de Pitágoras. A hipotenusa, que é o lado maior oposto ao ângulo reto, ele chamou de D, diagonal. Então, a sua diagonal ao quadrado é igual a cada lado ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, então, nós vamos ter D ao quadrado igual a 2. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, daqui, como esse D está elevado ao quadrado, eu posso muito bem levar para o segundo membro essa potência em forma de raiz quadrada.
Então, a diagonal é igual a raiz de 2. E a raiz de 2 é 1,4142, 3. Isso aqui é o número irracional que nós representamos pela letra IR. Tem autores que usam apenas a letra I. Tem autores que usam o quelinha. Depende muito do livro para simbolizar os números irracionais. O que são números irracionais? São números decimais, não exatos e não periódicos. O conjunto dos reais, que é representado pela letra IR, é a reunião do conjunto dos números racionais com números irracionais. Então, todos os números aqui são reais. O conjunto dos reais é igual à união entre os racionais e os irracionais. Casos particulares. Toda potência, envolvendo tudo isso, vamos falar um pouco de potência. Nós vimos até lá no ensino fundamental. Toda potência de expoente negativo é igual ao inverso da própria potência. Então, se eu tenho a elevado a menos n, a fórmula geral é que esse n vai ser transformado no inverso, que é 1, e o seu denominador vai ser o resultado da potência, a elevado a n, sendo que esse a ele tem que ser diferente de zero e inteiro, porque eu não posso ter fração com número decimal. Eu não posso ter isso aqui, 2 sobre 0,5. Eu não posso encerrar um cálculo com essa resposta. Ela pode aparecer em algum momento no meu cálculo, mas ela não pode ser a resposta final. Eu faço a divisão aqui, que vai dar 2 dividido por meio, que vai dar 4. Ou então, eu venho 2, transformo esse decimal, que é 5 décimos, e aí divido as frações. Mas eu nunca posso ter uma representação fracionária dessa forma. Exemplo, 2 elevado a menos 3, esse negativo se transforma no numerador, o denominador é 2 ao cubo, que é 8. A forma mais prática de resolver uma potência com expoente negativo é essa. E se o expoente for decimal, for uma dízima periódica, o que nós podemos fazer? Então, nós já aprendemos que dízima periódica tem a forma de transformar em fração geratriz. Nesse caso, como é uma dízima simples, ficaria 3 nonos. Sim, professor, e aí quando eu tenho uma base elevada a um expoente que é fracionário, a única coisa que eu posso fazer é transformar isso aqui em raiz quadrada, em raiz, na verdade. O denominador vai ser o índice da raiz, o 5 vai continuar aqui no radicando e o numerador vai ser o expoente. Então, se eu tiver um expoente de uma dízima periódica, eu transformo essa dízima em fração geratriz. Se eu precisar, se for necessário, ainda transformo em uma raiz. Aqui, então, ficaria raiz quadrada de 2. Aí nem preciso colocar o 2 aqui, porque já indica raiz quadrada, e 1 aqui, porque já indica o 2 elevado a 1. Aqui seria raiz cúbica de 9, não tem resultado exato, por isso que eu não estou colocando. E aqui, o 5 elevado a raiz quadrada de 2. Aqui eu posso fazer o inverso. Raiz quadrada, da raiz quadrada eu posso, se de meio eu transformei na raiz de 2, então eu posso transformar a raiz de 2 em meio. Tirar da raiz aqui é ficar em forma de fração, 5 elevado a meio. Isso aqui depende muito da questão e da necessidade que eu tiver. Isso tudo nós vimos em aula, então qualquer dúvida, vão lá nas anotações de vocês. E também falamos sobre reta real. Nós falamos muito sobre dízimas periódicas, eu nem coloquei mais aqui. Qualquer dúvida sobre como transformar uma dízima periódica em fração geratriz, tem tudo no material que vocês escreveram em sala. A reta real, nós temos no centro zero, à direita os positivos, à esquerda os negativos. E falamos sobre os intervalos reais e os subconjuntos. Aqui nós temos a forma tabular, a forma propriedade, e nós vamos representar na reta.
a forma tabular está aqui, aberto para A e fechado para B. A e B são números reais, em todos os exemplos. Então, eu tenho aqui fechado para o A e fechado para o B. É a mesma coisa de dizer que x pertence aos reais, tá o quê? O x, que é o número que eu quero representar, ele é menor que ou igual a A ou menor que ou igual a B. Se for para representar na reta, você vem primeiro com o A, é fechado para o A. Então, bolinha fechada para o A, eu vou colocar aqui em cima. E o B, bolinha fechada para o B. E tudo isso aqui que está entre A e B é o intervalo que eu quero, que eu preciso, é o intervalo de números, que são infinitos números, por isso que nós trabalhamos com intervalos. Então, a representação na reta ficaria assim, fechado para o A e fechado para o B. Se eu fosse colocar em propriedade, eu veria x pertence aos reais, tá o quê? O A, ele é menor ou igual a x, porque está fechado aqui para ele, e o x representa todo esse intervalo que eu fiz aqui. Então, o x, ele é maior que A e igual a A, porque igual a A, porque o A pertence a esse intervalo, ó, porque está fechado para ele. E o x é menor que ou igual a B, porque está fechado para o B. Então, isso aqui é a representação em forma de propriedade. Quando eu uso parêntese, o parêntese indica que o intervalo é aberto. Então, aqui seria aberto para o A e aberto para o B. E o intervalo, os números que seriam a resposta, são todos esses que estão entre A e B. Excluindo o A e o B, porque é aberto para eles. Demora só um pouquinho quando há um erro aqui. Então, todo esse intervalo. De novo, vamos apagar. Relax. Apaga tudo de novo. Dessa vez, se ficar aí, não vai apagar mais não. Ficou pior, gente. É por isso que às vezes a gravação dá um trabalho que vocês nem imaginam. Agora vai dar certo. O primeiro deu tranquilo. Pronto, vai ficar até aqui. Se eu quero representar em forma tabular, x sempre vai pertencer a R, como vocês estão vendo. Então, o que que o x é? Ele é menor que A e menor que B. Tá aqui, ó. Aqui, fechado para o A. Fechado para o A. E aberto para o B. Parêntese representa aberto. Tudo isso é o intervalo que compete a ele. Então, o que que o x é? O x é maior que ou igual a A e menor que B. E o último intervalo é aberto para o A. Aberto para o A. E fechado para o B. Então, todo o intervalo que nós teremos. X é maior que A e menor que ou igual a B. Lembram de tudo isso. E as semirretas? As semirretas é quando eu tenho infinito. Menos infinito, aberto para o menos infinito, fechado para B. Aberto para menos infinito, aberto para B. Como seria essa representação? X pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a B. Representando na reta, nós temos B, vou colocar o B aqui, o B fechado para ele. E o que que nós temos? Menos infinito. Menos infinito é o que? À esquerda. Esse negativo indica esquerda ou direita. Então, negativo é a esquerda de B. Então, tudo isso representa x, que é números infinitos. Então, x é o que? Menor ou igual a B.
Pronto, olha aqui. Aqui nós temos para o B, é aberto para o B. E o infinito é negativo, então o infinito é à esquerda de B. Porém, todo o intervalo vem para cá. E o X, que representam todos os números infinitos, ele é apenas menor que B, como está aqui na representação tabular. Fechado para o B. E aberto para o mais... O infinito sempre é aberto. Como é mais infinito, não quer dizer que são números positivos, não. Quer dizer que é à direita do número que eu quero. Então, tudo isso para cá é infinito. Para a direita. E o X representa todos esses números infinitos. Então, o que que o X é? O X é menor ou igual a B. Menor não, povo, maior. Maior ou igual a B. E o último intervalo é aberto para o B, aberto, parêntese aberto. E o infinito é à direita do B, tudo para cá. E então, X, desse caso aqui, o X que representa os infinitos números, são menores que o B. Um exemplo aqui trabalhando com união, que eu acredito que vocês não viram conjuntos, mas viram lá no primeiro ano do ensino médio, dá para lembrar muito bem. Dados os intervalos, conjunto A, aberto para o 5, fechado para o 9. O conjunto B, fechado para 7, fechado para 11. O conjunto C está aqui. E o conjunto D. Determine a união B. Vamos unir esses dois conjuntos. Conjunto A eu vou representar entre intervalos, tá aqui, aberto para o 5, fechado para o 9. O conjunto B, isso aqui nós vamos usar muito em funções. Conjunto B, se o 5 eu coloquei aqui, então eu vou manter uma coerência. O 7 já vai estar por aqui, fechado para o 7, fechado para o 11. E agora isso aqui é o resultado. A união B é o que tem A, e vou juntar com o que tem B. Então, começando com A, é 5, aberto para ele, encerrando com o maior número, que é 11. Então, todo esse intervalo aqui é a união. A união B, o 5 é aberto para ele e o 11 é fechado para ele. Na letra B, nós queremos a interseção B. O que é a interseção? O que tem em comum entre A e B. Representamos aqui o conjunto A, igual na letra A. Representamos o conjunto B aqui. E agora a intersecção é o que eles têm em comum, o pedaço que eles têm em comum. Tudo isso aqui não é o que eles têm em comum. Então, para o 7 foi fechado, para o 9 também. Logo, a intersecção de A com B é fechado para o 7 e fechado para o 9. Tranquilo. Agora aqui eu tenho 3 exemplos para a gente resolver. Calcular o valor dessa primeira expressão aqui, exemplo 1. Quando nós tivermos uma questão dessa, radical dentro de radical, nós vamos começar de dentro para fora. Todos eles estão se fazendo uma operação de adição, então vamos lá, de dentro para fora. Começando com o 25, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, esse 5 vai somar com o 20, que aqui tudo vai ser raiz de 25 de novo, que vai dar 5. Então, esse 5 vai somar com esse 20, que vai dar tudo isso, raiz de 25 de novo, que vai dar 5. E esse 5 vai somar com 20, que tudo isso vai dar raiz de 25, que vai dar 5. E esse 5 vai somar com 20, que vai dar raiz de 25 de novo. E a raiz de 25 é 5. Bem tranquilo. Quem nunca fez uma questão dessa, na hora que olha, meu Deus, o que é isso? Mas é só você ir resolvendo as raízes. Como aqui, eu tirei a raiz de 5, de 25 deu 5. Aí 5 mais 20, 25, tudo isso aqui. Raiz de 25 é 5. Então, 20 mais 5, 25 de novo e assim, o resultado é 5. Segunda questão. Se A é igual
A1 mais raiz de 5 vezes a raiz da raiz de 5 menos 1, então o valor de A é. O que nós temos aqui? Uma multiplicação entre radicais com radicais. Pessoal, observe que isso aqui lá no produto notável é o produto da soma pela diferença. Só que os termos estão desorganizados. As raízes de 5 não são positivas, eu vou organizar aqui, ó. Quem é que está oposto? É 1, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, eu vou deixar a raiz de 5, eu vou só reescrever para ficar mais claro para vocês. Raiz de 5 mais 1, no primeiro parêntese, ambos são positivos, então vai ficar isso aqui. Raiz de 5 mais 1. No segundo parêntese, o que a raiz de 5 é? Positivo. Vou botar a raiz aqui todinha. No segundo parêntese, a raiz de 5 é positiva. Menos 1. Fechando aqui. Então, aqui é o produto da soma pela diferença. Esqueça esse radical, como está multiplicando. Nós poderíamos fazer até assim. Deixar só um radical e multiplicar o que está dentro. Mas eu vou fazer dessa forma. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar 5, mais com menos vai dar menos, e 1 vezes 1 vai dar 1. Tudo isso dentro da raiz. Por que eu fiz isso? Porque é o produto notável. Em vez de eu fazer a distribuição, eu sei que é o produto da soma pela diferença. Então, basta eu multiplicar primeiro termo com primeiro termo, porque são iguais. Se fossem diferentes, eu não poderia fazer isso. Segundo termo com segundo termo. Aí vai ficar 5 menos 1, 4. E a raiz quadrada de 4, 2. Então, a resposta aqui é 2. E a terceira questão, o valor de y, que é a raiz quadrada de 0,444, mais 1/3 elevado ao cubo. Resolvendo isso aqui, vai ficar raiz quadrada, eu vou deixar logo na fração geratriz, de 4 sobre 9. E a raiz quadrada disso é 2/3. Aí, agora que eu vou acrescentar o restante da operação. Mais 1/3. Fecho parêntese. Tudo isso elevado ao cubo. Resolvendo aqui a adição de fração, vai dar 3/3, como os denominadores são iguais. 3/3, que vai dar 1. E 1 ao cubo é 1. Seria tudo isso aqui, ó, elevado ao cubo. 3 dividido por 3 dá 1 e 1 ao cubo é 1. Então, letra D. São questões que inicialmente você olha e vê que é absurda, mas quando você vai lembrando das propriedades, você vai se destrinchando a questão tranquila. É por isso que eu aconselhei vocês a responderem as coleções de todo fundamental. Porque a nossa ementa, ela contempla só algumas coisas mais importantes. E tem coisas que vocês devem saber e que algumas pessoas esqueceram. Então, é por isso a necessidade que eu falei para vocês de responderem as 3 coleções do ensino fundamental. As 3 não, as 4. Do 6º ao 9º ano. Ficamos por aqui, então, e até a próxima.